Boa noite. O grupo ele ficou responsável pelo tema sífilis. Esse trabalho é um trabalho acadêmico apresentado por alunos do curso de farmácia noturno, nono período, do Instituto Florence de Ensino Superior. É apresentado a disciplina de microbiologia clínica, ministrada pelo professor Luiz Henrique. Os acadêmicos responsáveis são Lisandra Dutra, Luana Marques, Lucilene Rodrigues e Paulo Rodrigues. Bom, a doença sífilis, ela é causada pelo agente etiológico Treponema pálido. O treponema pálido, ele é do gênero Treponema, da família da Treponemataceae, e o gênero, ele possui 3 espécies patogênicas e pelo menos 6 não patogênicas. As patogênicas são o Treponema pallidum, que é o causador da sífilis, o Treponema caratenum, que é o responsável pela pinta, e o Treponema pertenum, agente da boba, ou também conhecida como framboésia. O Treponema pallidum, ele é uma bactéria, ele é um micro-organismo espiralado, fino e que gira em torno do seu maior eixo. Ele faz movimentos característicos para frente e para trás, e esses movimentos são que facilitam sua penetração nas células do hospedeiro. Ele possui motilidade, possui também a habilidade de aderir às células e quimiotaxia. A quimiotaxia é a capacidade das células de movimentar-se em direção a determinadas substâncias químicas, é basicamente isso. E essas características que contribuem para a virulência desse patógeno. Também possui capacidade de invasão, rápida fixação, na penetração celular e nos tecidos também. O Treponema pálido, ele tem uma baixa resistência ao meio ambiente, podendo sobreviver por até 10 horas em superfície úmida. Mas ele também é bastante sensível a substâncias tensoativas. Ele possui dimensões baixas da resolução de microscopia de campo claro, ou seja, ele é um micro-organismo muito pequeno, e isso dificulta ao ser observado no microscópio, e é impossível o cultivo dele in vitro. Os estudos a essa bactéria, eles são bem restritos devido a essas características. Vamos agora à morfologia da bactéria. Ela tem forma espiral, como dito anteriormente, possuindo de 10 a 20 voltas, possui cerca de 5 a 20 micrômetros de comprimento e apenas 0,1 a 0,2 micrômetros de espessura. Ele não possui membrana celular, contudo, ele é protegido por um envelope externo com 3 camadas ricas em moléculas de ácido N-acetilmurâmico e N-acetilglucosamina. E também apresenta flagelos que se iniciam na extremidade distal da bactéria e encontra-se junto à camada externa ao longo do eixo longitudinal, que na ilustração do slide ela seria essa parte mais num verde mais escuro. Ou seja, essa bactéria ela possui forma de espiral, com várias voltas, de 10 a 20 voltas, e ele move-se por rotação do corpo em volta desses filamentos, como se ele se movesse em forma de espiral. O Treponema pálido, ele não é cultivado e ele é um patógeno exclusivo do ser humano. Contudo, apesar disso, quando ele é inoculado, ele pode causar infecções experimentais em macacos e ratos. Ele é destruído pelo calor e falta de umidade, e não resiste muito tempo fora do seu ambiente, cerca de 26 horas. Ele divide-se transversalmente a cada 30 horas. A pequena diferença de densidade entre o corpo e a parede desse micro-organismo faz com que seja prejudicada a sua visualização à luz direta no microscópio. E eles coram-se fracamente, por isso eles recebem o nome de pálido, que vem do latim pálido. A sífilis ela é uma infecção de caráter sistêmico. Ele é causada pela bactéria Treponema pallidum, como dito anteriormente. Ela é uma doença também curável, porém, quando ela não é tratada precocemente, ela pode evoluir para uma patologia crônica com sequelas irreversíveis em longo prazo.
Ela é uma doença exclusiva do ser humano e o público-alvo dela são as gestantes congênitas, que é também uma forma muito conhecida dessa doença, a sífilis congênita, e também os imunossuprimidos. A sífilis congênita ela é responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade. Podem chegar até 40% da taxa de abortamento, óbito fetal e morte neonatal. A sua transmissão ela pode se dar por relação sexual, que pode ser vaginal, anal e oral, desprotegida com uma pessoa infectada. Ela também pode ser através da placenta durante a gestação, ou então durante o parto pelo contato do recém-nascido com lesões genitais maternas. E também, mas não menos importante, mais raramente, claro, por transfusões sanguíneas. A sífilis ela é uma infecção de múltiplos estágios. Ela possui fases sintomáticas e também pode passar por períodos assintomáticos. As manifestações clínicas, elas variam de acordo com o estágio da doença. E esses estágios, eles se dividem em sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente e sífilis terciária, que elas vão ser melhor explanadas mais para frente. E esses estágios é que caracterizam o período de incubação dessa doença. Boa noite, o meu nome é Lucilene e vou falar sobre a classificação da sífilis. O Ministério da Saúde classificou a sífilis em estágios, de forma a facilitar o segmento, monitoramento e até mesmo as formas de tratamento dessa patologia. Portanto, temos a sífilis recente, que é a sífilis com menos de 2 anos de duração e pode ser classificada como primária, secundária e latente recente. A sífilis tardia é aquela diagnosticada com mais de 2 anos de evolução, que pode ser latente tardia ou terciária. No caso da sífilis primária, o indivíduo, quando se expõe sexualmente, sem prevenção e com uma parceria infectada pela sífilis, esse indivíduo será infectado também. Em alguns dias após essa infecção, ele começa a desenvolver a fase primária da sífilis. Nessa fase primária, temos o aparecimento de uma lesão única, conhecida também como cranco duro, por ser uma lesão indolor, e se caracteriza como uma ferida única no local de entrada da bactéria, que podem ser no pênis, na vulva, na vagina, no colo uterino, no ânus, boca ou em outros locais da pele. Essa lesão aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Ela é rica em bactérias, normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas, caroços, que aparecem geralmente na virilha. Então, após cicatrizada, essas lesões da fase primária, o paciente entra na fase secundária da sífilis. Essa fase acontece geralmente entre 6 semanas a 6 meses após a cicatrização dessa úlcera primária. Essas lesões dessa fase são ricas em treponemas. Então, é uma fase da sífilis que a transmissibilidade é muito alta e tem como características o que pode facilitar também no diagnóstico pelos profissionais da saúde. Normalmente aparece no tronco e nas extremidades das palmas das mãos, na planta dos pés, e uma importante característica dessa lesão é que elas não coçam, também não são puriginosas, o que pode também auxiliar no diagnóstico de sífilis. Atentar também, quanto ao profissional da saúde, na anamnese, e durante o exame físico, que tem que ser feito de uma forma bem detalhada, porque nem sempre a sífilis secundária ela se manifesta dessa forma tão característica. E muitas vezes os sintomas podem ser confundidos como uma dermatite ou algo parecido. A sífilis latente é a fase assintomática. Então, nessa fase não aparecem sinais ou sintomas e é dividida em sífilis latente recente, aquelas com menos de 1 ano de infecção,
e sífilis latente tardia, aquelas com mais de 1 ano de infecção. A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária. Quanto ao tempo de infecção, latente recente é aquela que tem até menos de 1 ano de infecção, e latente tardia quando tem mais de 1 ano de infecção. Sabemos que não é fácil identificar e estimar quanto tempo o indivíduo está infectado. Portanto, o Ministério da Saúde padronizou que, quando não é possível a gente identificar a fase da sífilis, o tratamento é realizado como sífilis latente tardia. Então, a sífilis terciária, ela ocorre geralmente em 30% das infecções não tratadas. São lesões mais sérias, onde há destruição de tecidos ósseos, cardíacos e podem trazer consequências mais graves para o indivíduo. É comum o acometimento também do sistema nervoso e então acontecem manifestações neurológicas, como por exemplo, demência, perda de memória, e também ocorrem lesões hepáticas como hepatite e até mesmo a cirrose hepática. É uma fase onde a transmissibilidade é baixa, mas uma fase onde o profissional de saúde tem que estar atento para identificar, porque ela pode aparecer de 2 ou até em 40 anos após a infecção pela bactéria. Então, o indivíduo pode conviver com a sífilis até por 40 anos sem descobrir que realmente tem causado tais sintomas. A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do treponema pálido da gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o concepto por via transplacentária, no caso a transmissão vertical. A infecção do embrião pode ocorrer em qualquer fase gestacional ou estágio da doença materna. Os principais fatores que determinam a probabilidade de transmissão são o estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero. Portanto, a transmissão será maior nas fases iniciais da doença, quando há mais espiroquetas na circulação. A taxa de transmissão é de 70% a 100% nas fases primária e secundária, 40% na fase latente recente e 10% na latente tardia. A contaminação do feto pode ocasionar abortamento, óbito fetal e morte neonatal em 40% dos conceptos infectados ou o nascimento de crianças com sífilis. Aproximadamente 50% das crianças infectadas estão assintomáticas ao nascimento. Há possibilidade de transmissão direta do treponema pálido pelo contato do recém-nato com lesões genitais maternas no canal do parto. O diagnóstico da sífilis congênita depende da combinação dos critérios clínicos sorológicos, radiográficos e da microscopia direta. Entretanto, o Ministério da Saúde normatizou a definição sobre caso. Quando a sífilis se manifesta antes dos 2 primeiros anos de vida, é chamada sífilis congênita precoce, e após os 2 anos de sífilis congênita tardia. As lesões cutâneo-mucosas da sífilis congênita precoce podem estar presentes desde o nascimento e as mais comuns são exantema maculoso na face e extremidades, lesões bolhosas, condiloma latum, fissuras periorais e anais. A mucosa nasal apresenta rinite mucossanguinolenta. Nos outros órgãos, observa-se hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, osteocondrite, periostite ou osteite, anemia, também hidropisia fetal. Na sífilis congênita tardia, as lesões são irreversíveis e as que mais se destacam são fronte olímpica, palata em ogiva, raga
periorais, tíbia em sabre, dentes e molares em formato de amora. E ainda apresentam ceratite, surdez e retardo mental. Em todos os recém-nascidos que se enquadrem na definição de caso, recomenda-se realizar exames do líquido. Radiografia de ossos longos são importantes porque existem casos de recém-nascidos infectados assintomáticos cuja única alteração é o achado radiográfico. Boa noite. A profilaxia ela consiste basicamente no uso correto e regular da camisinha feminina ou masculina, é uma medida importante para prevenir a sífilis, e o acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal, que contribui para o controle da sífilis congênita. O ciclo biológico dessa doença ela é uma doença de evolução lenta, ela quando não tratada alterna períodos sintomáticos e assintomáticos, com características clínicas imunológicas e histopatológicas bem distintas. Ela é classificada em estágios que vão de sífilis primária, sífilis secundária, sífilis latente, que é recente até 1 ano após exposição, e tardia, com mais de 1 ano de evolução, e sífilis terciária. Aqui podemos detalhar cada um desses estágios. A sífilis primária, o indivíduo ele adquire a bactéria Treponema pálido através da mucosa e entre 3 a 4 semanas ele desenvolve uma úlcera que é o cancro duro, é uma lesão que tem bordas elevadas, tem uma base com pouco exudato, ou seja, com pouca secreção, uma base limpa, e é uma lesão no geral indolor. No cancro duro, o indivíduo tem a presença de muitas piroquetas. Essa é uma fase bastante infecciosa. E o diagnóstico ele pode ser feito com base no raspado dessa lesão e feito a microscopia de campo escuro. Por quê? Porque a bactéria é muito pequena para ser curada e observada no microscópio. Já na secundária, o indivíduo ele tem uma disseminação linfática e hematogênica da bactéria por todo o organismo. E o principal sintoma da sífilis, o principal sinal da sífilis secundária é o surgimento de manchinhas vermelhas com uma certa elevação, lesões generalizadas na pele e mucosa. Na sífilis secundária, o indivíduo tem um grande número de micro-organismos por todo o corpo. Nesse estágio já pode ser feito prova sorológica para pesquisa de anticorpos. Essa fase tem um início de 2 a 8 semanas após o aparecimento dessa lesão típica da sífilis primária, que é o cancro duro. Ou seja, 2 a 3 meses após o primeiro contato com a bactéria. Após a sífilis secundária, o indivíduo pode ter um período de latência, que é caracterizado como sífilis latente, que pode ser precoce e tardia, em que a pessoa pode não ter nenhuma manifestação clínica, mas após um tempo ela pode entrar no período de sífilis tardia. A sífilis tardia ela é caracterizada clinicamente principalmente por lesões granulomatosas, que são chamadas gomas. Essa lesão ela pode causar uma intensa destruição do tecido ao redor, à medida que ela vai aumentando de tamanho. Pode haver também um grave comprometimento do sistema nervoso central, complicações do coração ou do sistema circulatório. E como pode haver comprometimento de outros órgãos também, como o fígado, baço, rins, que são aí as lesões de órgão-alvo. Isso se apresenta já num período de 2 a 30 anos do primeiro contato com a bactéria. O diagnóstico. O teste rápido de sífilis está disponível nos serviços de saúde SUS, sendo prático e fácil de execução, com a leitura
obter o resultado em no máximo 30 minutos, sem necessidade de uma estrutura laboratorial. O teste rápido de sífilis é distribuído pelo Departamento de Condições Crônicas Infecciosas, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ministério da Saúde, como parte da estratégia para ampliar a cobertura do diagnóstico. Nos casos de testes rápidos positivos reagentes, uma amostra de sangue deverá ser coletada e encaminhada para a realização de um teste laboratorial não treponêmico para confirmação do diagnóstico. Em caso de gestante, devido ao risco de transmissão ao feto, o tratamento ele deve ser iniciado com apenas um teste positivo, que é reagente, sem precisar aguardar o resultado de um segundo teste. Também pode incluir testes serológicos para sífilis, o STS, que consiste em teste de triagem, que é reagínicos ou treponêmicos, testes confirmatórios, treponêmicos, microscopia em campo escuro. Aí está uma tabelinha do diagnóstico de sífilis, detalhando o teste não treponêmico, o teste treponêmico e o significado. O micro-organismo treponema pálido não pode ser cultivado in vitro. Tradicionalmente, os testes reagínicos eram feitos primeiro e os resultados positivos eram confirmados por um teste treponêmico. Alguns laboratórios agora invertem essa sequência. Eles fazem os testes treponêmicos baratos mais recentes primeiro e confirmam os resultados positivos usando um teste treponêmico. Eu vou fazer lá dos testes imunológicos. Existem dois tipos, que são os não treponêmicos e os treponêmicos. O não treponêmico, eles são testes que detectam anticorpos não específicos do treponema, porém, eles estão presentes na sífilis. Eles podem ser qualitativos e quantitativos. O qualitativo, ele é um teste de triagem, e o quantitativo, ele determina o título do anticorpo e é importante principalmente no monitoramento do tratamento. A gente tem o VDRL, que são quantificáveis, que fazem diluições, o RPR, o TRUST e o SR, que é importante para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento. E temos o teste treponêmico, que são testes que empregam o antígeno treponema paládio e detectam anticorpos antitreponêmicos, que são o FTA-ABS, que são os primeiros a se tornarem reagentes, principalmente em sífilis primária, o teste de ELISA, o EQL, o CMIA, o TPHA, o TPPA e o MHATP, que são, na maioria das vezes, eles permanecem reagentes pela vida toda, mesmo após o tratamento. E tem o teste rápido, que são importantes para o diagnóstico, mas não é tão indicado para o monitoramento da resposta ao tratamento. Os testes não treponêmicos. É usado o antígeno lipídico para detectar reaginas. Essas reaginas são usadas a cardiolipina para a formação de micelas. Os anticorpos não treponêmicos, quando presentes nessas amostras, eles ligam-se a essas cardiolipinas das micelas, resultando em uma floculação. E essa floculação, ela podem ser pequenas e grandes, e são visíveis a olho nu ou com a ajuda de um auxílio do microscópio. Algumas condições múltiplas diferentes de infecção por treponema podem produzir teste reagindo falso positivo. Que condições são essas? Pessoas com hanseníase, uso de drogas injetáveis, pessoas com malária e lúpus, que podem produzir esse reagindo, fazendo assim o teste falso positivo. O teste não treponêmico ele é de baixa sensibilidade, principalmente na sífilis primária, latente e tardia. O exame de LCR ele é sensível para doenças recentes, mas é menos sensível na neurosífilis tardia. Testes treponêmicos. Eles detectam anticorpos antitreponema de modo qualitativo e são muito específicos para a sífilis. A gente tem o teste de absorção de anticorpo treponêmico fluorescente, que é FTA-ABS, que nele ocorre a absorção ou o bloqueio de anticorpos não específicos para o treponema paládio. Ele é um teste que é usado principalmente em sífilis primária.
Aí a gente tem o MHA-TP, que é o ensaio de microhemaglutinação, e tem o TPHA, que é o ensaio de hemaglutinação. Nesses dois testes acontece a ligação de anticorpos treponêmicos presente no soro das hemácias, que contém na superfície o antígeno do treponema paládio. E esses anticorpos eles se ligam aos antígenos que estão nessa superfície dessas hemácias, resultando em uma aglutinação também. E tem o teste imunoensaio enzimático, que ele permite a detecção de anticorpos específicos que se ligam ao antígeno. No caso, ele forma um antígeno-anticorpo conjugado. E o imunoensaio de quimiolescência, que é o CLIA, que são antígeno do treponema paládio, que se ligam a anticorpos específicos. Se os testes treponêmicos não confirmarem a infecção por treponema, após o teste reagínico positivo, o resultado é considerado biologicamente falso positivo. Testes reagínicos e treponêmicos não se tornam positivos até 3 a 6 semanas após a infecção inicial. O resultado negativo não exclui sífilis até depois das 6 semanas. Títulos reagínicos diminuem após o tratamento e é eficaz. E testes treponêmicos em geral, eles permanecem positivos por muita década ainda. Também existe o teste microscópico do campo escuro, que ele tem uma sensibilidade e uma especificidade muito grande, e ele pode ser feito em lesões primárias e secundárias, e ele utiliza a secreção das lesões ativas. Após a coleta desse material, o material é levado para o microscópio com o condensador de campo escuro, assim permitindo a visualização desse treponema, que ele é vivo e móvel. Como é que eles fazem, no caso, a distinção, que eles vão saber que aquele treponema é do treponema? Eles fazem pela morfologia da espiroqueta, que no caso do treponema, eles são espirais delgados e brilhantes e móveis, que se movem muito rápido, e tem aproximadamente 0,25 micrômetros de largura e de 5 a 20 micrômetros de comprimento. Então, ele é identificado pela morfologia. A escolha de exames e a interpretação dos resultados dos testes depende de alguns fatores, como no caso de micro-organismo, insuficiente para a detecção desse exame. O tratamento ele é feito com penicilina, que é um tratamento de primeira escolha, é feito em dose única, e ele é feito da seguinte forma: para a sífilis primária, ele é feito uma dose só. Para a sífilis secundária e latente, ele é feito em 2 doses, e é repetido essas doses uma semana após a primeira. A sífilis terciária, que ele é feito em 3 aplicações, no intervalo de 1 semana entre cada aplicação. E aqui estão as nossas referências.